acaso você já leu um livro apenas pelo hype? Porque tá todo mundo comentando, não sabe nada da história, mas vai lá e se atira na leitura? Pois foi exatamente isso que eu fiz. E nesse vídeo eu te conto por que essa escolha foi uma armadilha. Olá, que bom ter você aqui. Eu sou a Leonela e você está no meu canal que facilita a tua escolha na hora da leitura. Dezembro chegou e eu tava assim, pipocando pelas redes sociais e tinha um livro que tava em todas as trends. O livro mais comentado, o livro favorito de todo mundo, um livro que as pessoas diziam que era fascinante, emocionante. E eu fiquei tão curiosa que eu comprei o e-book. E aí que eu comecei a ler o livro e a leitura estava tão arrastada, foi aí que eu percebi. Eu tinha caído numa armadilha porque eu escolhi o livro apenas pelo hype. Eu não sabia do que se tratava a história, eu nem sabia se era o tipo de leitura para mim. E o livro que estava super hypado foi esse aqui. Tudo que deixamos inacabado, da escritora Rebeca Yarros. Você já leu? Você gostou? Deixa aqui nos comentários. Mas eu te conto o porquê que ele não funcionou para mim. Por que ter lido apenas por conta do hype foi uma armadilha. E 3 pontos do porquê que esse livro não funcionou para mim. Primeiro, uma leitura muito arrastada. Segundo, romance água com açúcar. E terceiro, muito clichê. Foi um livro que eu comecei a ler em dezembro e terminei só agora em janeiro. Então acho que isso já explica se eu gostei ou não do livro. Mas o que não funcionou? Eu não sabia nada da história, estava todo mundo dizendo que era um livro muito emocionante. Eu fui ler porque eu fiquei curiosa. Daí eu me deparei com um romance épico arrastado, mas é um épico que é dividido em 2 linhas do tempo, o passado e o presente. O passado traz a história da Scarlett com o Jameson, que vivem um romance na Segunda Guerra Mundial. E no presente, essa história do passado já tinha terminado e no presente tem a bisneta da Scarlett contando o que aconteceu com a bisavó. E no presente, então, ela conta a história da bisavó e também tem o romance dela com o Noah. Porque essa história da bisavó acontece da seguinte maneira. A Scarlett, ela virou uma escritora mundialmente famosa, uma escritora de romance, best-seller, e os livros dela são amados pelo público. Só que quando ela morre, a Scarlett morre, ela deixa um único livro inacabado, que é o manuscrito da vida dela, onde ela vai contar esse romance que ela viveu na Segunda Guerra. E cabe a Geórgia, que é a herdeira, autorizar então a escrita desse manuscrito, a publicação, e ela contrata um escritor da atualidade, que é o Noah, para finalizar então o manuscrito da bisavó Scarlett. E o Noah é aquele clichêzão, o homem lindo que nunca se apaixona por mulher nenhuma, muito famoso, muito rico, mas que então, ao ver a Geórgia, ele já se apaixona e os dois vão viver um romance. Então vai ter esse paralelo, você lê a história do passado, o romance da Scarlett com o Jameson, e no presente o romance da Geórgia com o Noah. E o que eu não gostei, não é nem que eu não tenha gostado, mas o que não bateu bem para mim? O clichê entre a Geórgia e o Noah, os diálogos assim muito água com açúcar, as cenas picantes, elas são muito descritas, não fizeram muito sentido. E o passado, que não funcionou, é um romance bonito, a Scarlett com o Jameson lá na Segunda Guerra Mundial, porém, ele te deixa muito aflita, porque o tempo todo a Scarlett tá naquela sensação, naquela espera de que em algum momento o Jameson irá morrer, porque ele é um piloto de caça, ele está combatendo contra os alemães
no ar ali, então a qualquer momento ele pode ser bombardeado, e ela vive aflita com isso e você também. E nisso, essas duas histórias, esses dois romances, eles são muito lentos. Aqui eu tô dando um resumo para você da história deles. E aí chega no final que você já tá cansado, você já tá aflito com a Scarlett, você já tá cansado da Georgia e do Noah, tem uma revelação surpreendente, realmente, que eu nem esperava que teria uma espécie de plot, não chega a ser um plot, é um segredo, assim, super revelado no final, que você fica, nossa, sobre a Scarlett, algo que acontece com a Scarlett e você nunca pode imaginar, a não ser porque eu tô te dizendo agora. Daí isso realmente é surpreendente, mas você já tá tão exausto e essa surpresa, esse segredo, ele é desconfortável. Ele foi muito desconfortável para mim. Eu não esperava nem momento que pudesse ter essa situação no livro. Mas aí termina o livro, você tendo que lidar com esse segredo e com o clichê do Felizes para Sempre de Noah e Georgia. Eu gosto de finais felizes, mas tudo tem limite. Então, avaliei este livro com 3 estrelas. Ele é um livro razoável e o que não funcionou nesse hype todo foi justamente a minha escolha. Então, eu vou trazer aqui a culpa para mim, que não é o tipo de livro que eu gosto, mas para você que gosta de um clichê, daqueles água com açúcar, assim, talvez você ame, sabe? Então, a gente tem que saber o tipo de livro que a gente gosta, por isso que a gente tem que ler não apenas pelo hype, mas entender se a história funciona ou não para o seu momento de leitura. O que eu falei no vídeo anterior. Qual é a sua vibe? Você tá afim de ler um romance? Você tá afim de ler um thriller psicológico, um livro mais técnico? E eu só me atirei, assim, sem saber do que era, e realmente foi aí que eu me encontrei nessa armadilha. Porque eu achei que por ser um hype ele não ia ter erro, mas nem todo livro que todo mundo gosta, você tem que gostar. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários se você também já leu um livro que todo mundo gostou e você não. E tá tudo certo. E quero te fazer um convite para que você fuja do hype, se inscreva nesse canal, assim você não perde nenhuma dica de livro. Eu sempre trago a minha opinião, eu digo se o livro é bom ou não, ou ele tá ali no meio termo, no razoável, para que você entenda se aquele livro funciona para você, que isso que é importante, você entender a sinopse, pensar, eu gosto desse tipo de história, aí você se atira, nunca só porque tá todo mundo falando que é bom. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!